Meus queridos irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Como é bom, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui conectados, estarmos aqui ligados uns com os outros, mesmo à distância, mas através dessas plataformas a qual o Senhor nos disponibilizou nesses momentos de crise, nesses momentos de reclusão. E sejam bem-vindos a todos. Eu quero pedir que você, meu querido irmão, meu querido amigo, esteja compartilhando aí o nosso vídeo com os seus familiares. Nesse momento nós estamos transmitindo tanto pelo canal da Primeira Igreja Cristã Evangélica de João Lisboa no Facebook, quanto também nós estaremos disponibilizando esse estudo no nosso canal no YouTube, ok? Sabendo que nesse momento a transmissão está ocorrendo ao vivo no nosso canal do Facebook, porém é somente uma gravação no nosso canal do YouTube. Mas com a graça de Deus nós alcançamos aí os 1000 inscritos. Quero deixar uma palavra aqui de reconhecimento ao esforço de cada irmão da Primeira Igreja Cristã Evangélica de João Lisboa, cada amigos dos irmãos da nossa igreja, que nos ajudaram nesse objetivo aí para facilitar um pouco mais a transmissão aqui das nossas programações, tá certo, irmãos? Então, nós cremos que com a graça de Deus, hoje à noite será possível da gente transmitir ao vivo no YouTube aqui o nosso momento de culto, nosso momento devocional realizado pela Primeira ICE João Lisboa. Então seja bem-vindo a esse espaço aqui que é nosso, seja bem-vindo a esse espaço que o Senhor nos proporcionou com o objetivo de propagarmos, continuarmos propagando mesmo diante das circunstâncias, o seu Evangelho, a sua palavra. Nós estamos aqui com esse intuito nessa noite de aprendermos um pouquinho mais da tão profunda e imensa palavra do Senhor. E a minha oração é que você, a sua família, esteja sendo ricamente abençoados, edificados e confrontados pela palavra de Deus. Os irmãos são cientes e sabedores de que nós estamos aí trabalhando alguns textos, alguns temas propostos nesse momento de crise, esse momento de dificuldades, esse momento que muitos estão aí angustiados, muitos estão tenebrosos, né? Alguns estão realmente com muito medo tomando de conta do seu coração, e nada melhor do que conselhos bíblicos, conselhos da palavra de Deus para fortalecer o nosso ânimo e fortalecer a nossa confiança no Senhor. Então nós temos tratado aí sobre, em suma, o texto confiança em Deus. Sabemos que abrimos a nossa boca e dizer que nós confiamos em Deus, nós temos fé em Deus, é a coisa mais fácil que existe. Mas nos momentos das provações, nos momentos de perigos, é que nós precisamos exercer, nós precisamos realmente colocar em prática a nossa confiança, a confiança que nós dizemos ter no nosso Deus. É exatamente sobre essa questão que nós iremos refletir também nesta manhã, em um dos textos muito conhecidos também da palavra de Deus, que se encontra em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, repetindo que nós estamos aí resumindo um pouco mais de tempo da nossa escola bíblica dominical aqui de lição, através das transmissões, para não ficar algo tão extensivo, tomando bastante tempo, apesar de que eu tenho certeza que os irmãos estão aí separando esse momento em família, em consagração, em oração, em estudo da palavra de Deus, mas não é aquela mesma coisa de você estar no templo vendo presencialmente o pastor e os irmãos no momento de estudo, tá certo? Então, de já, quero pedir que você marque aí sua Bíblia no texto de Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus queridos irmãos. Meus amados, ontem nós tivemos um momento edificante, um momento prazeroso, um momento reflexivo diante de alguns princípios bíblicos
diante de alguns princípios cristãos que nos impelem, que nos impulsionam a confiarmos mais no Senhor em tempos de crise. Meditamos no seguinte tema: a igreja e a pandemia, conselhos bíblicos em tempos de crise. Tivemos a presença do pastor Wellington, pastor da Igreja Congregacional Resgate, ali no Ceará, e nós fomos ricamente abençoados com a palavra do nosso querido pastor e amigo. E nós estamos entrando em contato, desde já, irmãos, com outro pastor amigo, para que, se possível for, ou em qualquer dia da semana, ou então no sábado previsto, a gente vai ter outro momento aqui de bate-papo, e daqui por diante a gente vai estar convidando alguns pastores para a gente conversar sobre o Evangelho, igreja e o momento que nós estamos enfrentando. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos fortaleça. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos render graças a Deus em oração por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Feche os teus olhos nesse momento, se você estiver em um local apropriado na sua casa, se você estiver aí com a sua família, compartilhando desse momento devocional, feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos, a tua voz diante do Senhor em oração, entregando a sua vida, entregando os seus problemas, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, mesmo à distância, mas em espírito, com o propósito de Te adorar através da aprendizagem da Tua Palavra. Nós cremos que essa palavra, ela nos fere naqueles pontos que nós precisamos ser feridos, mas ela também nos consola diante do confrontar, diante do exortar. Nós precisamos, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo, entender de que a Tua Palavra nos molda. E nessa manhã, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, fale com a Tua igreja, mediante a Tua Palavra. E que nós possamos estar meditando, ouvindo as Tuas lições, os Teus princípios e aplicando em nossas vidas. E que ao término desse momento nós sejamos mais ainda fortalecidos e enriquecidos pela mesma. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que reina para sempre no nosso coração. Amém. Louvado seja o nome do nosso Cristo Jesus. Abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, um texto que é bastante conhecido. Possivelmente você já deva ter ouvido alguma reflexão, alguma exposição, alguma mensagem, mas eu quero de uma forma sucinta, de uma forma direta, trazer-nos uma reflexão à nossa vida, ao nosso coração nesta manhã. E o nosso desejo do nosso coração é que, ao concluir essa passagem, trazendo aplicações para a nossa vida, nós possamos entender de que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, nos diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse:
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça por meio da sua santa palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, como mencionei anteriormente, muito que conhecido. Várias canções já foram feitas com base nesse texto. Várias narrativas, várias histórias já foram ilustradas, contadas com base nesse texto. Aqui nós estamos diante do Mestre dos Mestres, nós estamos diante de um cenário a qual tem enriquecido, tem fortalecido a fé de muitos aqueles que têm passado por diante de crises, seja qual ela for na sua vida. Aqui, irmãos, o texto ele nos exemplifica de quão grande é a bondade de Deus na vida dos seus servos. Nós precisamos sempre ter a convicção e a certeza no nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, de que Deus é bom, de que Deus sempre é bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. É interessante que nós, como seres humanos, nós temos uma grande facilidade de afirmarmos, de percebermos a bondade de Deus quando as bênçãos de Deus são evidentes, são claras em nossas vidas. Mas nós temos muitas dificuldades de entender e conceber a ideia da bondade de Deus nos momentos difíceis. Às vezes nós achamos que Deus ele só é bom quando Ele nos abençoa de tal maneira que seja tão clara aos nossos olhos humanos. Mas mesmo assim, nos momentos difíceis, Deus ele continua sempre bom. Tá certo? Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Deus, ele continua sempre bom. Adiantando um pouco um princípio que eu quero tratar mais na frente, se assim o tempo nos permitir, é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que é Jesus quem conduz os seus discípulos, os seus seguidores, até aquele barco, levando-os para o meio do mar e, consequentemente, também para o meio da tempestade. Tá certo, irmãos? Aquilo que eu tenho dito aqui na nossa igreja, nem tudo o que é aparentemente mal ou ruim vem do diabo, e nem tudo o que é aparentemente bom, positivo, vem de Deus. Para que nós possamos entender isso, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas estão num contexto a qual não é muito favorável para a sua vida cristã, e elas acham que foram bênçãos de Deus. Na sua limitação humana, acham que está sendo uma questão positiva, às vezes um namoro, um relacionamento, às vezes um emprego. A pessoa olha e diz, isso é bênção de Deus, mas que na verdade muitas vezes não é bênção de Deus. E muitas vezes pessoas estão passando por momentos difíceis, momentos de crise, momentos realmente que abalam ali a sua estrutura, muitas vezes que é emocional, e em pensamento, às vezes até em palavras, elas acham e afirmam que aquilo vem do diabo. Mas que na verdade, irmãos, a bondade de Deus, ela pode se manifestar na nossa vida, aparentemente, tanto em coisas boas quanto em coisas negativas. Tá certo? O que nós precisamos fazer é olhar à luz da palavra de Deus e perguntarmos para a própria palavra de Deus, o que é que Deus quer nos ensinar. Nós temos aprendido que a provação, ela é destinada por Deus na vida do seu povo com o objetivo de fortalecê-los, edificá-los e não destruí-los. A tentação, ao contrário, o objetivo dela é destruir a vida do crente.
pelo fato dela ter sido enviada por Satanás, tá certo? Então, nem tudo que é aparentemente bom pode vir de Deus, nem tudo que é aparentemente mal vem do diabo, tá certo? Que Deus em Cristo nos deu entendimento para concebermos esse pensamento. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vimos que Jesus ele passara todo o dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus, pregando o Evangelho, pregando as boas novas. Mas ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos. A ordem foi que eles entrassem no barco e passassem para outra margem, para a região de Gadara, aquela região nas proximidades, onde havia um homem possesso. Posteriormente nós iremos ver ali em Marcos, tá certo? Enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado, veio a dormir, e uma terrível tempestade, ela surpreendeu os discípulos naquele contexto em mar, tá certo? Ao ponto de aquele barco chegar perto de naufragar. Os discípulos, nessa situação, eles se apavoram, eles permitem que o medo tomasse de conta do seu coração, e eles, depois de terem tentado se salvar, até alguns comentaristas, sendo um pouco mais alegóricos, eles vão afirmar que cada um tentava jogar a água para fora do barco, mas isso não trazia nenhuma solução. Porém, eles olham para Jesus e resolvem procurar a Jesus, pedir a Jesus que resolvesse aquela situação de perigo, tá certo? Então, irmãos, nesse momento, Jesus, ele é acordado pelos discípulos, ele é acordado ali pelos seus seguidores, e no momento que Jesus acorda, ele repreende o mar, ele repreende o vento, e ele repreende também os seus discípulos. Aqueles homens estavam apavorados com a fúria dos ventos, mas ficaram logo após maravilhados diante do milagre que Cristo Jesus fez naquelas circunstâncias. Repetindo o que eu mencionei anteriormente, irmãos, muitas vezes, eu posso dizer que muitas vezes, Cristo Jesus, ele nos levará a momentos difíceis. Cristo Jesus, ele nos permitirá que nós passemos por momentos de tempestades em nossas vidas. Nós passemos por momentos de crises em nossas vidas. Mas no mesmo instante que ele nos leva, ele nos conduz, ele também está ao nosso lado. Mas nós cremos também que não somente do nosso lado, mas ele é conosco. O Espírito Santo, hoje, ele habita no coração de cada crente. Nós precisamos, irmãos, entender que não somente temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, mas um Deus Todo-Poderoso que habita dentro do nosso coração. Tá certo? Isso não nos faz detentores de tal poder, mas isso nos faz privilegiados de termos o próprio Deus na nossa vida, nos dando força, nos dando sabedoria. Tá certo? Mas o ponto é que os discípulos foram levados, estavam no momento de perigo, no momento de crise, foram levados pelo próprio Cristo, mas diante da tempestade, Jesus, ele acalma a tempestade, repreendendo o vento, mas assim repreendendo também os discípulos pela falta de fé. Esse é o problema da crise, esse é o problema dos momentos difíceis que nós passamos. Os momentos difíceis que nós estamos ali enfrentando, nós temos uma grande tendência a ter uma falta de fé. Dizer que desfrutamos de uma fé verdadeira, de uma fé fortalecedora, quando tudo vai bem, quando tudo vai em paz na nossa vida, é muito fácil. Mas exercer a fé verdadeira nos momentos difíceis precisa realmente uma dependência do Espírito Santo. Um comentarista muito conhecido no nosso contexto, William Hendricks, ele diz que, fazendo uma análise do texto, ele nos diz que podemos sintetizá-lo em 6 pontos básicos, essa passagem. Uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante e uma reprovação amorosa e um efeito profundo.
William Hendricks, ele faz esse comentário bem interessante sobre esse texto. Ele destrincha, ele separa, ele pontua esse contexto e esse texto que nós acabamos de ler em 6 pontos básicos. Repetindo, para melhor concepção. E primeiro ponto, uma noite a bordo. Segundo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante e uma reprovação amorosa e um efeito profundo, tá certo, irmãos? É interessante que nos nossos momentos de falta de fé, nós precisamos ter a convicção e a certeza e a clareza na nossa mente e no nosso coração de que o Senhor Jesus, ele reprova essa falta de fé. Assim como ele reprova a falta de fé dos discípulos, dos seus seguidores, e assim como ele reprovou a falta de fé dos seus seguidores em outros contextos também bíblicos, tá certo, irmãos? Deus espera, Deus requer que nós, como seus servos, confiemos plenamente no seu poder salvífico. Deus, ele nunca permitirá situações em nossas vidas a qual ele não possa nos livrar. Pastor, mas quantos e quantos cristãos já perderam sua vida, foram ceifados? Mesmo assim, irmãos, não significa que Deus perdeu o controle soberano sobre a vida daqueles irmãos, tá certo? Primeiramente, vamos refletir aqui, irmãos, sobre as tempestades da vida. Como são as tempestades da vida? Tá certo? Iremos aprender aqui algumas lições importantes sobre esse subponto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Muitas vezes ela vem de uma forma repentina, nos pega de surpresa, nós não prevemos, nós com a nossa limitação humana, nós não podemos prever as tempestades da vida que nós iremos enfrentar. Tá certo? Quando os discípulos eles entraram no barco a convite de Jesus, a mandato de Jesus, eles não imaginavam que eles iriam enfrentar aquele momento turbulento no mar mediante uma tempestade. Se eles soubessem, pode ser que eles teriam se preparado melhor, certo? Aqui nós aprendemos que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Nós não aguardamos. Quem de nós planejamos momentos de crise em nossas vidas? Pelo contrário, o que nós planejamos é ter uma vida de paz, é ter uma vida quanto menos problema, melhor. Mas os problemas, eles são inevitáveis, mas nós precisamos entender de que eles são inesperados. Tá certo? William Barclay também ele diz que faz um comentário bem interessante sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia era famoso por suas tempestades, e essas tempestades muitas vezes elas não traziam um aviso. Hoje aqui no nosso contexto é bem interessante que o nosso clima, o nosso tempo, assim por dizer, não permite com que nós sejamos pegos de tão surpresa assim pelas tempestades, pelos temporais que recaem sobre a terra, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Sempre as tempestades, a qual nós conhecemos aqui o contexto, ela traz alguns sinais à sua frente, anunciando que está vindo um grande temporal. Mas aqui nesse contexto do Mar da Galileia era diferente. O tempo estava tranquilo quando menos pensava, já vinha muito vento, já vinha muita tempestade. Então William Barclay ele vai trazer essa informação aqui para nós, de que as tempestades aqui no Mar da Galileia, elas pegavam os viajantes de surpresa, ao ponto de que chegou a tirar vida de muitas pessoas nesse contexto, porque elas estavam despreparadas, tá certo? As tempestades da vida, elas são inesperadas. É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um emprego, uma falta de emprego, seja qual crise for, nós não estamos e nem permanecemos esperando. As tempestades, elas não mandam um recado, elas chegam em nossa vida
sem mandar recado nenhum e sem pedir licença, se adentra de uma forma inesperada. Em segundo lugar, nós analisamos aqui também que as tempestades da vida, elas são perigosas. Os momentos difíceis que nós passamos em nossa vida, eles são perigosos, irmãos. Eles tendem a nos distanciarmos daquele a qual nós deveríamos realmente confiar. Aquele momento que os discípulos estavam no barco, aquele momento que os discípulos estavam na crise, estavam na tempestade, eles foram levados a duvidar do poder de Deus, a duvidar da presença de Cristo, e começam a questionar a Jesus. Tá certo? Olha só, o que é que nos diz o texto, irmãos? Versículo 38. O texto nos diz que Jesus, ele começa dizendo aqui o versículo 38, que Jesus ele estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Então os discípulos, eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, nós estamos prestes a morrer, nós estamos prestes a naufragar, e o Senhor dormindo. Ou seja, entre linhas, que Deus é esse? Que Senhor é esse? Que mestre é esse? Que líder é esse? Enquanto os seus seguidores estão prestes a perder a sua vida, ele está dormindo. Questionamentos, irmãos, que muitas vezes, no nosso contexto atual, muitas pessoas têm alimentado no seu coração, diante de uma crise de relacionamento, uma crise conjugal, diante de uma crise de falta de emprego, diante de qualquer tipo de crise que for, os questionamentos: Senhor, onde tu estás? Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor não está vendo isso que eu estou passando? Será que o Senhor não está percebendo que eu estou prestes a morrer? A minha família está sofrendo e o Senhor não está vendo? São questionamentos que são levantados por um coração duvidoso do poder soberano de Deus, tá certo? Então as tempestades da vida, elas são perigosas nesse sentido, em nos levar para mais distante de Cristo Jesus. As tempestades da vida também, meus queridos irmãos, elas são inadministráveis, ou seja, nós não temos a capacidade própria de administrar as tempestades da nossa vida, tá certo? Nós, como cristãos, nós precisamos entender de que nós somos totalmente dependentes de um Deus. Nós temos um Senhor, e esse Senhor, ele é detentor das rédeas de toda a área da nossa vida. O grande erro de muitos cristãos é tentar primeiramente resolver os seus problemas e depois que elas não conseguem resolver os seus problemas, encontrar resolução para os seus problemas, aí é que elas passam a entregar nas mãos de Deus em oração. Depois de ter se frustrado, depois de ter não conseguido. Mas nós precisamos entender, irmãos, que primeiramente a nossa confiança ela deve ser no Senhor. Precisamos entender que nós não temos a capacidade de administrar os nossos problemas. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, nessa transmissão, esteja passando por um momento de crise existencial. Talvez você esteja passando por uma crise sentimental, esteja passando por um problema com o seu cônjuge. Você está prestes a se divorciar, você está prestes a perder a sua família. Talvez você está sem emprego, talvez você está sem saúde nesse momento. Mas saiba que, meus queridos irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, detentor de todo o universo, que tem o controle sobre as suas mãos e a sua vontade de tudo que existe, administrando a nossa vida. Tá certo? Nós temos um Deus que está administrando a nossa vida. O que nós precisamos fazer é descansar no Senhor e confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiramente, pelo poder soberano de Deus. Os discípulos, quando nós olhamos para esse contexto, os discípulos eles se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento.
Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram chamar a Jesus. Olha só a percepção aqui dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Depois que eles não conseguiram resolver o problema, que perceberam que eles iriam afundar, que eles iriam perecer, é que eles resolvem buscar a Jesus. Por que não buscar a Jesus antes que o problema se agrave? Por que não entregar a Jesus os nossos problemas antes que eles se tornem problemas? Por que não entregar toda a área da nossa vida a Jesus antes que alguma delas fuja do controle? Tá certo? Só fugirá do controle se nós tentarmos administrar esses problemas, essa tempestade da nossa vida. Não temos forças para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas do mar. É claro, irmãos, que a maturidade cristã que nós adquirimos com o estudo da palavra, com a nossa experiência cristã, com a vida de oração, ela nos ajudará a passar por os momentos de crise. Mas não significa que nós precisamos tentar primeiramente resolver os problemas para depois de não conseguir entregar para o Senhor. Olha só o que é que nos diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, mas a nossa confiança está posta no Senhor. Aqui, irmãos, a palavra de Deus nos dá o segredo que não precisava e nem poderia ser um segredo para o cristão. Deveria ser algo evidente e claro para todos os cristãos. Mas aqui ele desvenda esse segredo para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de regozijo, de alento na presença do Senhor. Aqui o texto nos diz que diante das crises, diante dos ataques, diante das tempestades, nós precisamos levantar os nossos olhos e pôr os nossos olhos fitados no Senhor. Essa é a palavra dita aqui por Deus ao nosso coração. Você está com o coração aflito, meu irmão? Você está com desespero a ponto de tomar conta do seu coração, da sua vida? Entregue ao Senhor Jesus a sua vida e o mais Ele fará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Deus é dono e detentor e está no controle de todo o universo e de toda a terra, de tudo que existe. Nada do que existe está fora do controle de Deus. O problema maior, irmãos, do que quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos a capacidade nem estratégia, nós precisamos confiar no Senhor. Nós aprendemos também aqui, com base nesse texto, que as tempestades da vida elas são surpreendentes, elas nos surpreendem, elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores, elas podem transformar um contexto de trabalhos em lugares ameaçadores, elas podem transformar o contexto de igreja também em lugar ameaçador. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Aqueles homens, alguns deles, não todos, mas alguns deles eram o quê? Pescadores. Eram homens que tinham experiência no mar. Eram homens que tinham experiência em alto mar. Eram homens que já tinham passado por várias tempestades no meio do mar, longe de casa. Mas aqui, nesse momento, nós podemos perceber que eles foram surpreendidos. Qual a lição que nós tiramos aqui? Qual a aplicação para a nossa vida? Meu irmão, não importa o tempo de crente que você tem, não importa a maturidade que você acha que você tem. As tempestades, ela não escolhe cara ou cor, raça, mas as tempestades da vida, ela virá no contexto de cada um de nós, tá certo? Quando nós olhamos para esse contexto que nós estamos vivendo, esse momento pandêmico, nós podemos perceber que esse vírus, ele acometeu tanto servos do Senhor,
quanto incrédulos. Todas as pessoas, todos os estilos de pessoas, toda a raça, de toda a religião foram cometidos. Muitos servos de Deus, homens comprometidos com a palavra, homens de fé, homens com uma grande, vasta experiência de vida cristã, tiveram suas vidas ceifadas. Quantas e quantas famílias cristãs perderam entes queridos para esse vírus? A crise chegou na casa dos servos de Deus. A crise chegou na vida de um crente. Então, não importa o quanto tempo você tem de crente, não importa qual o grau de relacionamento que você tem com o seu Deus, se você é um homem de oração, de constante oração, se você é um homem profundo na palavra de Deus, a crise ela vai vir da mesma forma para você. Mas a diferença é como você passará por ela, com Jesus ou sem Jesus. Tá certo? Então ela nos surpreende, por mais experiente que nós sejamos. E quando nós olhamos também para esse texto, irmãos, nós aprendemos que os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida, eles servem para nos amadurecer. Eles servem para nos confiar, para que nós possamos confiar mais no Senhor. Adiantando um pouco o texto, nós podemos perceber que quando Jesus repreende o vento, repreende o mar, repreende os discípulos e o mar se acalma, o vento se esvai, os discípulos afirmam: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse que até a natureza obedece? Quem é esse que todo o universo obedece? Nós aprendemos aqui, irmãos, que Cristo Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o dono da nossa vida. E por saber disso, que Ele está no controle, nós precisamos confiar plenamente de que Ele está por nós. Esse texto nos apresenta algumas tensões que enfrentamos na tempestade da vida. Olha só, em primeiro lugar, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Vamos ler novamente o versículo 35, por gentileza, me acompanhe. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Jesus aqui faz um convite, ao mesmo tempo interpretamos como uma ordem: passemos para a outra margem. Então, como conciliar, irmãos? Como conciliar as tensões que enfrentamos da nossa vida com a obediência a Deus? Esse texto ele nos apresenta aqui que mesmo diante dos possíveis perigos, nós precisamos sempre seguir a Jesus. Tá certo? O versículo 35 ele vai nos ajudar a trabalhar essa questão. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus e mesmo assim enfrentaram a tempestade. É interessante nós meditarmos um pouco sobre isso, que uma teologia falsa, uma falsa pregação, um falso ensinamento, ele está sendo aí propagado em algum segmento de igrejas, assim por dizer, dizendo que o crente verdadeiramente convertido, ele não passará por provações, ele não sofrerá. O crente verdadeiramente convertido, ele não pode passar por problemas. O crente que está verdadeiramente ao lado de Jesus, vivendo uma vida com Jesus, ele não presenciará problema na sua vida. Se o problema apareceu, é porque ele está em pecado. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Isso são questionamentos que são colocados na mente de muitas pessoas com o objetivo de duvidar da graça redentora de Deus e da salvação incondicional em Cristo Jesus, tá certo? Mas nós entendemos que mesmo com a vida com Jesus, nós passaremos pelas situações. Eu não sei, mas pode ser que os problemas na sua vida, aumentaram em certo ponto depois que você passou a entregou a sua vida para Jesus, reconheceu os seus pecados e passou a viver a sua vida servindo ao Senhor. Pode ser que também os seus problemas não diminuíram, mas o ponto é que nós temos um Cristo em nós e ao nosso lado
nos dando força e sabedoria para lidarmos com as situações. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Olha só, irmãos, esses homens foram escolhidos para ser os representantes de Deus aqui na terra, os apóstolos, os arautos de Cristo, os propagadores do Evangelho, significando que eles foram escolhidos pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, dentre toda a comunidade, dentre toda a sociedade. Mas mesmo assim, eles passaram por essa tempestade. Mesmo assim, eles foram perseguidos. Mesmo assim, foram mortos, crucificados de cabeça para baixo. Tiveram a sua cabeça decepada. Muitos deles tiveram mortes trágicas, mortes terríveis. Mas mesmo assim, irmãos, não aparta a graça de Deus sobre a vida desses homens. Saiba, meu irmão, não é pelo fato de você ser o escolhido de Deus, de você ter sido separado por Deus, que vai te fazer imune, isento dos problemas. Tá certo? Os problemas, eles são normais. O próprio Cristo Jesus, ele nos diz isso, nos incentivando a confiar mais no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o maligno. É interessante que Cristo Jesus, ele nos mostra também, nos ensina sobre como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Versículo 36, continuando, nos diz: eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Então, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar no barco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver em uma redoma de vidro, onde nós só observamos as pessoas sofrendo, enquanto nós estamos aqui vivendo e regozijando em tranquilidade de vida, sem nenhum problema. Não é assim que Cristo Jesus, que Deus nos prometeu. Mas Ele nos prometeu que nas crises, nas tempestades, e apesar delas, Ele estaria conosco também no barco, tá certo? O crente que anda com Jesus pode muitas vezes enfrentar também terríveis tempestades. Nós aprendemos também aqui com as palavras de Jesus sobre como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. É interessante nós meditarmos sobre isso aqui, irmãos. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Quantas e quantas vezes você pode muitas vezes ter pensado que Deus se esqueceu de você, da sua família? Deus está dormindo, Deus está desapercebido. É interessante que muitas pessoas que não conhecem a soberania de Deus, a graça de Deus, têm uma imagem em sua mente totalmente errônea de Deus, do Criador, do Detentor de todo o poder, como Senhor da humanidade. Eles pensam na sua mente de que Deus é um velhinho limitado e de que com a sua eternidade Ele perdeu certas percepções e perdeu o controle sobre a humanidade. Mas é uma ideia, é uma imagem totalmente distorcida, totalmente ao contrário e errada sobre Deus, irmãos. Deus, ele é atemporal. Deus, ele não envelhece. Ele sempre foi e continuará sendo o mesmo. Deus, ele não perdeu a percepção. Nós não podemos comparar o agir de Deus com as nossas limitações. Nós envelhecemos e com o passar dos anos, nós vamos perdendo a nossa audição, nós vamos perdendo a nossa visão, nós vamos perdendo o nosso discernimento, nós vamos perdendo a visão de perceber as questões que estão acontecendo à nossa volta, mas Deus é totalmente diferente. Deus, desde antes da criação do mundo, Ele já tinha o total controle sobre as suas mãos, tá certo? Então, nós aprendemos aqui que mesmo que nós sejamos levados a pensar que Cristo Jesus, ele não está a zelar por nós, ele não está conosco, ou que ele esteja dormindo, nós precisamos entender de que ele não dormita
O salmista vai dizer isso, que o Deus a qual nós servimos, Ele não dormita, Ele não nos abandona, mas Ele está na guerra juntamente conosco. Tá certo? Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes nós somos levados até essa sensação, mas nós precisamos olhar para os princípios do Salmo 73, onde nos fala sobre o sono de Deus. Nos diz que aquele que não dormita, nem dorme, às vezes parece não estar nem atento aos dramas da nossa vida. Isso gera algumas angústias na alma, mas é somente uma percepção frágil humana nossa. Deus, Ele está sempre atento ao clamor do seu povo. As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida, só para nós meditarmos um pouco, estamos quase concluindo, irmãos. Em primeiro lugar, nós podemos olhar para esse texto e ver aqui esse grito dos discípulos evidencia o medo gerado pela tempestade. Quem aqui não tem medo de perder a sua vida? Por mais que nós tenhamos uma confiança em Cristo, sabendo que somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, e o nosso destino é o céu, é a glória, e de que lá teremos uma vida melhor do que essa, mesmo assim nós tememos a morte. Então o próprio Jesus, naquele momento ali, ele temeu a dor da morte. Certo, irmãos? É interessante que Mateus ele registra a palavra dos discípulos da seguinte forma: Senhor, salva-nos, pereceremos. Lucas ele registra da seguinte forma: Mestre, estamos perecendo, estamos prestes a morrer. E em segundo lugar, nós vemos aqui também que esse grito evidencia uma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus, eles não tinham pedido a Jesus. Se ainda resta algum vestígio de fé no seu coração, você que está me ouvindo, meu amigo, dedica a sua vida a Cristo Jesus. Entrega a sua vida, entrega os seus problemas a Jesus. Jesus ele não quer somente o seu coração em detrimento dos problemas, mas Jesus ele quer ser o Senhor da tua vida por completo. Ele quer que você descanse os seus problemas nos seus braços. John Piper ele faz um comentário bem interessante sobre esse texto. Não significava que Jesus, ao estar dormindo naquele momento, ele não estava percebendo aquela tempestade. Mesmo em um momento de exaustidão física, por ser homem também, diz John Piper, que Cristo Jesus, ele estava percebendo aquela situação. E naquele momento que ele estava dormindo, descansando, ele queria ensinar uma mensagem para os seus discípulos e, consequentemente, também ensinar uma mensagem, uma lição para nós hoje. A lição de Jesus era a seguinte: nas tempestades da vida, nas crises que nós enfrentamos, nós precisamos descansar, sabendo que Deus ele está no barco. E nós nunca podemos duvidar do poder de Cristo, do soberano Deus a qual nós servimos. Tá certo, irmãos? Então, Cristo não dorme. Cristo ele está cuidando da sua igreja. Ele está zelando pelo seu povo. Pode, aparentemente, muitas vezes nós sermos levados a pensar nisso, mas Cristo Jesus, ele nos ensina a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Precisamos ter fé de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós entendemos também, irmãos, que por sermos servos do Senhor, Cristo Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos viver uma vida em obediência a Ele. O último versículo nos diz assim: como é que não tendes fé, e eles possuídos de grande temor? Versículo 40 e 41. Então lhes disseram: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até mesmo o mar e o vento lhes obedecem? A aplicação que nós fazemos aqui é a seguinte, meus irmãos:
Cristo Jesus, ele morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos um exemplo prático e vivo de obediência ao Pai. Nós precisamos ouvir a voz de Cristo e obedecer às suas orientações, confiando de que Ele está no controle de toda a tempestade, de toda a situação, de toda a nossa vida, de toda a área da nossa vida. Nós precisamos entender de que a nossa fé, ela precisa ser em Cristo Jesus, exercida em Cristo Jesus. E se nós colocarmos essa fé, quando o Senhor usa essa palavra, tímidos, significa que, por que vocês não exercem com autoridade a fé de vocês? Por que vocês não confiam em Deus o suficientemente? Será que Ele não tem dado provas veementes para vocês de que Ele está no controle? Meus irmãos, olhe para o ontem da sua vida. Olhem para a sua vida, para as situações passadas da sua vida, para as situações difíceis que você enfrentou na sua vida. Deus não te deu sabedoria? Deus não te deu força? Deus não estava no barco contigo? Por que Ele não vai estar no barco também nessa tempestade? Então, irmãos, vamos confiar mais no Senhor. Vamos ter a convicção, a certeza e a fé de que Cristo Jesus, Ele está no nosso barco. Ele não dormita, Ele não dorme, mas Ele está sempre zelando e velando em nossas vidas. Ele é o Senhor do nosso trajeto no barco a qual nós estamos prosseguindo, da nossa vida. Ele é quem cuida de nós. E os discípulos aqui aprenderam uma lição importantíssima. Deus, Ele está no controle de todo o universo, de toda a natureza, de todo o homem, de toda a existência. Quem é este? Quem é este que até o mar, que até o vento lhe obedece? Se você está passando por um problema hoje, por uma crise hoje, tem tentado resolver com as suas forças, não tem conseguido, entenda que entregue para Jesus. Se Jesus quiser, se Deus quiser, Ele pode hoje mesmo dizer: acalma-te essa tempestade, e o problema será resolvido. Teu casamento será restaurado. Você terá condições de sustentabilidade com relação à sua família. Você terá paz no seu contexto de trabalho. Você terá paz na sua família. Você terá filhos convertidos. Você terá o seu esposo convertido ao Senhor. Mas você precisa confiar em Cristo Jesus, porque toda a situação está pronta a obedecer à ordem de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos fortaleça por meio da sua palavra. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de refletirmos e aprendermos mais da sua palavra. Senhor Deus, como nós somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Te pedimos perdão pelos nossos pecados que foram cometidos, pela nossa falta de fé, por não confiar no Senhor. Aquilo que nós temos aprendido, Deus, pecado não é somente quando nós fazemos o que é errado, mas pecado também é quando nós deixamos de fazer aquilo que é certo. E o certo é confiar no Senhor, entregar a nossa vida por completo ao Senhor, na certeza de que o Senhor está no controle. Dá-nos mais fé, Senhor. Dá-nos uma fé mais ousada. Não permita com que a timidez e a fé tome de conta do nosso coração, mas nos dê paz e nos dê tranquilidade na nossa vida, mesmo nos momentos de tempestades. Nos ensine, Senhor, a dormir um sono tranquilo enquanto as tempestades estão caindo ao nosso redor. Ensine-nos, Senhor, a descansar nos Teus braços de amor. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que reina para sempre no nosso coração. Amém. Muito obrigado por mais esse momento que você tem compartilhado juntamente conosco. Queremos pedir que você continue aí a compartilhar esses momentos de transmissões. Como eu mencionei, esse vídeo vai ser também postado no nosso canal do YouTube. Então compartilhe, se inscreva no nosso canal
nós já alcançamos aí as 1000 inscrições. Hoje à noite iremos transmitir ao vivo, mas compartilhe, dê aí um joinha, né? Curta e repasse também, convidando os seus amigos, os seus familiares. Vamos propagar o Evangelho de Cristo Jesus nesse momento que não está tão aceitável para a propagação do Evangelho, mas nós temos, com a graça de Deus, as mídias, as redes sociais ao nosso dispor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos fortaleça por meio da sua santa palavra. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Cristo Jesus, um bom almoço, e às 19h30 aqui no YouTube e também no nosso Facebook nós estaremos em mais um momento de adoração e consagração ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.